Bom, gente, o tema da aula de hoje é propriedades da potenciação, beleza? São algumas bem importantes que eu trouxe aqui na minha telinha, ó, só para você. Propriedades da potenciação, gente, bem importante. Vai acompanhar a gente aí por muitos e muitos anos. Arrisco dizer pelo resto da sua vida na escola, né? E nós temos aqui o seguinte: primeira propriedade, ó, multiplicação de potências de mesma base, tá? Quando a, quando a base das potências movíveis são iguais, ok? Então temos aqui de maneira resumida, ó, quando você tiver potências, ó, de basezinha A, por exemplo, se multiplicando, ó, aqui a base é A, aqui a base é A, perceba, bases iguais. O que que você faz? Resumidamente, você tem que repetir a base Azinho, e somar os expoentes, ó. Aqui o expoente é M, aqui o expoente é N. O que que você faz? A resposta aqui, a nossa resposta dessa multiplicação de potências de base igual vai ser A elevado a M mais N. Esses somos os expoentes. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo com números para vocês verem. Vamos supor que eu queira fazer 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. Vai, bem simplesinho. O que você faz? Aqui identifica o quê? É uma multiplicação de potências de mesma base. Aqui a base é 3. Aqui a base é 3, certo? O que que você faz? Repete a base, então a resposta vai ser com a base 3, ok? E soma os expoentes. Tem que fazer 2 mais 4, ok? E 2 mais 4, a resposta é 6. Então aqui vai ser 3 elevado a expoente 6. Essa é a resposta. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4, a resposta é 3 elevado a 6. Posso colocar outro exemplo, para vocês verem. Outro exemplo na corzinha laranja, vai, gosto de laranja. Vamos supor aqui, quero fazer 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 7. Qual é a lógica? Tem aqui duas potências de mesma base, ó, a base é 7, se multiplicando. Então, eu repito a base que é 7 e faço 4, somando aqui, né? 4 mais 7, a soma dos expoentes, ó. 4 mais 7, a resposta vai ser, ó, 7 elevado a 4 mais 7, que é 11. Então, a resposta é a potência 7 elevado a 11, ok? Que é o númerozinho. Se você multiplicar aqui 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, aparecendo 11 vezes, vai dar um número gigante. E essa resposta aqui, 7 elevado a 11. Claro que não queremos que você resolva potências com expoentes tão grandes assim, né? Seria insano. Então a resposta vai ser simplesmente 7 elevado a 11, simplesmente 3 elevado a 6. Tá? Por que que a propriedade é assim, gente? Vamos descer aqui, ó. Eu acho interessante mostrar. Aqui nós tínhamos, deixa eu colocar de branco, de novo aqui essa conta. Eu vou usar essa aqui como exemplo, tá? 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. A lógica é a mesma para qualquer conta nesse formato, certo? O que você tem aqui é 3 elevado a 2, ou seja, 3 vezes 3, certo? O expoente aqui é 2. Aqui nós temos 3 elevado a 4, né? E aqui é multiplicação. Então é vezes 3 elevado a 4, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 1, 2, 3, 4. Então a conta total que você tem que fazer na prática é essa aqui: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Observem, ó. Aqui eu tinha dois numerozinhos 3 aparecendo. Aqui eu tinha 4 numerozinhos 3, né? Porque veio da potência 3 elevado a 4. Então aqui eu tinha 4 valores 3 se repetindo. Notem, ó, quanto que eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. É um 3 se repetindo quantas vezes, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 3 elevado a 6. Certo, gente? Essa é a razão da gente resumir isso assim, ó. Se você tiver duas potências de mesma base se multiplicando, o que você faz? Repete a base e soma os expoentes. M mais N, certo? Aqui, ó. 2 mais 4, 4 mais 7, certo? Simplesmente isso. Quando você vê potências de bases iguais se multiplicando, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Só isso. Ok?
Segunda propriedade, ó, que hoje é The Flash. São as 7 propriedades hoje, né? Divisão de potências de mesma base, tá? Agora foi na multiplicação e cheguei na divisão de potências de mesma base, ok? O que que vai acontecer aqui, gente? Quando você tiver potências, ó, de mesma base, a base é igual. Aqui, resumidamente, ó, a base é qualquer valor azinho, ó, certo? Quando você vê isso, azinho elevado a m dividido por azinho elevado a n, repete a base e subtrai dos expoentes, ó. Aqui era m. Aqui era n, você vai fazer m menos n. Como assim? Se você tiver aqui agora, ó, isso aqui, 3 elevado ao expoente 4, dividido por 3 elevado ao expoente 2, o que que você vai ter, ó? Por exemplo, aqui assim, repare, a base é a mesma. A base é 3, ó, 3 e 3. E é uma divisão. O que que a propriedade ensina? Repete a base e subtrai dos expoentes. Você vai fazer aqui, ó, 4 menos 2. 4 menos 2, a resposta é 2 positivo. Então é 3 elevado ao quadrado. Ok? Que é 9, né? Mas você pode deixar assim com potência mesmo. 3 elevado ao quadrado. Ok? 3 elevado ao expoente 2. Ok? Ó, outro exemplo. Se eu tiver aqui, deixa eu ver, 6 elevado ao expoente 7 dividido por 6 elevado ao expoente 2. O que você vai fazer? Ó? Potências de mesma base. 6 e 6. Então repete a base, é uma divisão. Então eu vou subtrair dos expoentes. Ó? 7 menos 2. E 7 menos 2, isso é 6 elevado ao expoente 5. Ok? Simplesmente isso. Ó. As bases são iguais. É uma divisão, vou subtrair os expoentes. Por que isso é assim, gente? Eu vou ter que relembrar com vocês o seguinte, para explicar essa regra. Aqui eu vou usar esse aqui como exemplo de novo, parecendo com o que eu fiz antes. Esse aqui dividido por 3 elevado a 2. Aqui eu tinha 3 elevado a expoente 4. E notem que é uma divisão. Divisão, ó, toda divisão é uma fração, certo? Você pode entender toda divisão como uma fração, ok? Seria o problema. Então, ó, o que eu ter aqui, ó? 3 elevado a 4. É essa potência, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó. 1, 2, 3, 4. Dividido, ó, sobre essa outra aqui, ó, que é 3 elevado a 2. Então é 3 vezes 3. O que que vai acontecer, ó? Eu tenho só multiplicações, ó, tanto em cima da fração como embaixo, né? E é tudo número 3. Então, ó, 3 dividido por 3 morre, né? 3 dividido por 3 dá 1, morre. Sobrou o que aqui, ó? 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 2. Por isso que a regra é essa aqui, ok? Repete a base e subtrai os expoentes. Perfeito, gente? Beleza? Vamos agora partir, ó, para isso aqui, ó, potência de uma potência, ok? Potência de potência, como é que faz? É a potência, o que seria potência de uma potência? É a potência comum e corrente, né? Mas nessa potência, a base é outra potência. Observem, ó, que eu tenho a elevado ao expoentezinho m, elevado todo ele, ó, a um expoentezinho n. É a potência cuja base, ó, aqui é o lugar da base. A base é outra potência, a elevado a m. Então, o que eu faço? Ó? Quando eu tiver uma situação assim, o que você faz? Você multiplica os expoentes. Então, fica o próprio Azinho, que era o númerozinho que eu tinha aqui, elevado a m vezes n. Ok? Simplesmente isso, gente. Eu multiplico os expoentes. M vezes n é a resposta. M vezes n, ó, a elevado a m vezes n. Exemplo, se você tiver assim, ó, vou fazer com vocês 4 elevado a 3 elevado a 5. Como é que faz, ó? Pela propriedade. Eu multiplico os expoentes, ó. Repito a base. Faço, ó. 3 vezes 5, 15. 4 elevado ao expoente 15. Esse é o meu primeiro exemplo. Vai dar um número bem grande. Então você deixa assim, ó. 4 elevado a 15. Ok? Esse aqui agora, ó. Vamos fazer diferente. Com outro valor. Vamos supor que seja 2 elevado
ao expoente 7 elevado ao expoente 3, por exemplo. O que você faz? Repete a base e multiplica os expoentes, né? 7 vezes 3 é 21. Então é 2 elevado a 21, esse númerozinho aí gigante. E assim por diante, né? Por que a propriedade é assim, ó? Vou usar, como de costume, esse primeiro como exemplo. 4 elevado ao expoente 3, elevado todo ele ao expoente 5. O que significa isso? Ó? Essa aqui é a base. A base é 4 elevado ao expoente 3. É um número. Se você resolver, vai ser algum valor. 4 elevado ao expoente 3. E todo ele está elevado ao expoente 5. Então, a base é 4 elevado a 3, o expoente é 5. Como é que é a interpretação? A base aqui está se repetindo, certo? Da multiplicação. E esse valor vai se repetir 5 vezes, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 elevado a 3, vezes 4 elevado a 3, vezes 4 elevado a 3, vezes 4 elevado a 3, 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, vezes 4 elevado a 3. E agora, quanto vai dar isso? Ó? Repare, é a multiplicação em que eu posso escrever assim, né? É a multiplicação envolvendo 4, ó. E aqui é a multiplicação de potências de bases iguais. Todas iguais a 4. Então, eu repito 4 e faço. O que eu faço? Multiplicação de potências de bases iguais. Repito a base e somo dos expoentes. Então, aqui vai ser 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Repare, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Deu a mesma coisa. Foi o mesmo efeito de você multiplicar os expoentes, ó. Aqui deu 15, aqui deu 15. Então, sempre que você tiver uma multiplicação de potências, sempre que você tiver uma potência de uma potência, você resolve isso repetindo a base e multiplicando os expoentes. Ok? Repetindo esse 4 aqui bonitão e multiplicando os expoentes. 3 vezes 5, 15. Repetindo o azinho bonitão e multiplicando os expoentes. Somente isso. Ok? Então, vista essa propriedade, a gente pode partir para as próximas, ó, que tem uma lógica um pouco mais interessante. Essa aqui foi a primeira parte, com essas três propriedades aqui, que a gente conseguia verificar facilmente abrindo as potências, né? Era só abrir para verificar que funcionavam. Agora, a gente vai ver aqui uma segunda parte aqui das propriedades, né? Que tem uma lógica bem interessante e um pouco diferente, ó. Olhem para cá, pessoal. Essa aqui eu fiquei devendo na última aula, né? Se você não assistiu, assista. Que falamos coisas importantes lá, né? Potência de expoente zero. O que eu tem aqui, ó? Qualquer valor, é o que tá dito aqui, ó. Qualquer valorzinho A que você pensar, certo? Desde que ele seja diferente de zero, essa aqui quer dizer diferente. Desde que ele seja diferente de zero, resulta em 1, tá? Qualquer valorzinho A elevado a zero, a resposta é 1. Como assim, ó? Como eu falei para vocês. 2 elevado a zero, resposta é 1. 13 elevado a zero, resposta 1. 729 elevado a zero, resposta 1. 0 elevado a zero, lembrando, isso é uma indeterminação, certo? Vocês vão entender melhor o que é isso mais para frente. É indeterminado, indeterminação. Ok? Qualquer valor não nulo, qualquer valor positivo ou negativo, ó, elevado a zero, a resposta é 1. Menos 3 elevado a zero, resposta é 1. Menos 42 elevado a zero, resposta é 1. E assim por diante. Tá? Por que isso acontece? Por que que é assim essa bendita regra? Vou usar como exemplo isso aqui, ó, 2 elevado a zero igual a 1. Esse aqui vai ser o nosso exemplo, tá? Como assim, ó? A gente consegue perceber por que que isso é verdade quando a gente olha para o seguinte, ó, acho bem interessante essa abordagem aqui. Vou colocar aqui alguns valores, ó. 8, 4, 2, beleza? Observe aqui que eu estou seguindo o padrão, quero que você perceba. 8 dividido por 2. 4. 4 dividido por 2. Dá sempre dividido por 2. 2. 2 dividido por 2. Resposta é 1, né? Então a gente pode escrever aqui um bonitinho. Ok? Quem seria o próximo depois do 1? Isso é segredo. Mas até aqui tá bom. A gente tem o seguinte, ó. 8 é 2 elevado ao expoente 3. 4 é 2 elevado ao expoente 2. 2 é 2 elevado ao expoente 1.
Percebe que aqui tem dois padrões, ó. Fiz aqui seguindo o padrão, dividindo sempre por 2. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1, né? E aqui tem outro padrão, ó. 2 elevado a 3, notem. Depois 2 elevado a 2. Depois 2 elevado a 1. Então sempre decrescendo de 1 em 1, né? 3, 2, 1, quem é o próximo? 0. Essa é a razão, ó. Tem o padrão a ser seguido e ele não pode ser quebrado. Então 2 elevado a 0 tem que ser o número 1. Quem tem várias maneiras de mostrar porquê, né? Mas eu gosto dessa. São dois padrões em sequência, né? Sempre que eu divido por 2, aqui decresce uma unidade, né? 2 elevado a 3, decresceu uma unidade no expoente, ó. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. E assim por diante, até o 2 elevado a 0, ó, que coincidiu com a resposta 1. Então, 2 elevado a 0 tem que ser 1. Ok, gente? Simplesmente isso. Seguindo a mesma lógica, você pode se perguntar, quem é que vem depois do 1 aqui, né? Isso vale para qualquer potência que não seja com a base 0, né? Para qualquer potência isso vale. O que vai acontecer depois da resposta 1? Ó? É o que vai ajudar a gente a entender a próxima propriedade, que é o que? Potência como expoente negativo. Olha que interessante, gente. Potência com expoente negativo. Aqui eu vou fazer diferente. Vou convidar você a fazer o mesmo exercício antes de entender aqui esse balãozinho. É fazer o mesmo exercício de antes, né? Vamos usar aqui a potência 2 com a base 2. Potência com a base 2, né? Resposta 8, resposta 4, resposta 2, resposta 1. Vou descer minha tela, que vocês merecem, né? Qual é o padrão aqui? Como eu falei, eu estou sempre dividindo por 2, beleza? Então, eu dividi por 2 aqui, deu 4, dividi por 2 aqui, deu 2, dividi por 2 aqui, deu 1. Quem é o próximo? Vou ter que pegar o 1 e dividir por 2, certo? 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? A fração, meio. Agora, o que está faltando aqui, ó? Vou continuar dividindo. 1 meio dividido por 2, quanto vai dar? A mesma coisa que isso, né? 1 sobre 2 sobre 2. Repete a primeira fração, beleza? Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é o próprio 2, né? Ou 2 sobre 1. Então aqui fica vezes 1 sobre 2. Então aqui vai ser 1 sobre 4, ok? 1 meio vezes 1 meio é 1 sobre 4, ok? Então aqui fica 1 sobre 4, bem bonitinho, né? Vou tirar aqui esse risco feio. 1 sobre 4, você entendeu, né? Se eu dividir aqui 1 4 por 2, você vai achar, adivinha? 1 oitavo, né? E assim por diante. Ok? Assim, etc. Vamos agora seguir o outro padrão, né? Sempre decrescendo uma unidade no expoente. 2 elevado a 3. Aqui, ó, 2 elevado a 2. Depois, ó, 2 elevado a 1. Aqui, ó, a gente viu. Tem que ser 2 elevado a 0 para manter o padrão, né? E depois, ó, depois do zero vem quem? Você aprendeu que abaixo do zero tem, que é o primeiro, né? Dos inteiros é o menos 1, certo? 1 abaixo de zero. Aqui, 2 abaixo de zero, né? Então 2 elevado a menos 2. Aqui, ó, 3 abaixo de zero, 2 elevado a menos 3. E tá feito, gente. Olha só, apareceu potências como expoentes negativos. Olha só, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai, ó. E observe o que aconteceu, ó. 2 elevado a menos 1 deu 1 sobre 2. Ou seja, deixa eu escrever aqui apertadinho, vamos botar assim, ó, 1 sobre 2 ou 1 sobre 2 elevado a 1. Aqui, 2 elevado a menos 2 deu 1 sobre 4, beleza? Ou se você preferir, né? Esse 4 aqui, você pode reescrever como sendo, botar por cima mesmo, tá? 2 elevado a expoente 2, ok? 2 elevado a menos 3, ó, 1 oitavo, ou 1 sobre 2 elevado a expoente 3, né? Então, o que aconteceu, ó, como se eu colocasse, né? É como se eu colocasse a fração, né? Invertesse 1 sobre a minha base elevado a expoente positivo, né? É o que está dito aqui, ó. A elevado ao valor negativo, ó, A elevado a menos M
é a mesma coisa que o quê? 1 sobre A elevado a M. O valor fica positivo e a base repete aqui embaixo, ó. É a mesma coisa, ó. Como eu falei, vou botar aqui de novo, ó, para vocês verem. 2 elevado a menos 2 deu 1 sobre 4, né? 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2, certo? Porque 2 ao quadrado, ou 2 elevado a 2, é 4. Então, olha só, 2 elevado a menos 2 foi a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2, certo? Ó, é o que resume a propriedade, ó. Quando o expoente é negativo, o que vai acontecer? Você vai inverter a base, né? Aqui é como se fosse 2 sobre 1, você vai inverter, fica 1 sobre 2. 2 elevado ao expoente 2 aqui embaixo, ó. Beleza? 2 elevado ao expoente 2. É assim que funciona quando o expoente é negativo. Só que vai ser uma fração disfarçada, né? 1 sobre 2 elevado a 2. Certo? Ou 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a menos 3, 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a menos 4, 1 sobre 2 elevado a 4. E assim por diante. Por conta desse padrão que eu mostrei aqui para vocês. Beleza, gente? Agora, uma outra levinha de propriedades, ó, que é bem interessante para as contas, tá? Ao longo do tempo, vocês vão perceber que essa terceira parte aqui, ela tem muitas aplicações quando for fazer contas com os valores. Aqui, ó, por exemplo, o que a gente tem aqui especificamente? Ó, é, potência de um produto. Atenção aqui, tá? Potência de um produto. O que está acontecendo aqui, ó? Temos aqui uma potência, repare, o expoente é m, beleza? E aqui na base, esse lugar aqui seria da base, né? Nós temos uma multiplicação, temos um produto, A vezes B, né? Dois valores aqui se multiplicando na base, elevado ao expoente m. O que essa propriedade diz, resumidamente, é que esse m pode fazer como se fosse um chuveirinho, ó. Então ele vai ser expoente tanto do A como do B, tá? Então você pode fazer assim, ó. Aí fica A elevado a m vezes B elevado a m. Exemplo. Vamos fazer aqui. 2 vezes 3, todo ele elevado ao expoente 5. O que significa isso? Ó? De novo, é uma multiplicação elevada ao expoente. Você vai fazer um chuveirinho. O 5 é expoente do 2, o 5 é expoente do 3. Certo? Então aqui você vai ter 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Essa é a resposta. Se você quiser resolver, até dá, né? São relativamente pequenos, né? Mas eu sempre oriento aqui. Potência grande deixar a resposta assim mesmo, tá? 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. 2 elevado a 10 vezes 3 elevado a 10. Deixa assim. Melhor, né? Então, a gente tem aqui essa resposta, ok? Outro exemplo, vai. Vamos ter que fazer alguns. Vou fazer mais umzinho aqui, para ela não ficar enorme, né? A gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, 7 vezes 3 elevado ao expoente 2. Qual é a lógica? Esse 2 aqui, que é expoente, né, dessa multiplicação toda, pode fazer um chuveirinho, ó. 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 7. Ok? Então aqui vai ser 7 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Simplesmente isso. Ok? Então, quando você tiver a multiplicação na sua base, isso vale. Não vale para soma, não vale para subtração. Vale para multiplicação na base da potência. Certo? Partindo aqui agora para outra, tem aqui uma ultimazinha, que é o quê? Potência de um quociente, gente. Olha que interessante. Por que eu coloquei assim? Potência de um quociente. A ideia é a mesma da potência de um produto, de uma multiplicação. Quociente está associado à ideia de quê? De divisão, né? Então, é uma divisão elevada ao expoente. E uma divisão está associada à ideia de quê? Das frações. Então, aqui que você tem é uma fração A sobre B, por exemplo, né? Dois valores aqui formando a fração. A sobre B elevado ao expoentezinho M. Qual é a lógica? Também vale o chuveirinho, ó. Ele é expoente tanto do numerador da fração como no denominador, certo? Tanto em cima como em baixo. Então fica A elevado a M dividido por B elevado a M. Só isso. Por exemplo, ó, a gente viu antes, e vale a pena fazer aqui de novo. Antes, essa aqui, por exemplo, ó, 3 sobre 4 elevado
ao expoente 3. Qual é a lógica? Esse 3 aqui que é expoente vai ser expoente do numerador e do denominador, certo? Então aqui você vai ter 3 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3, certo? Isso é o que a propriedade fala. A gente viu antes, ó, agora sim vocês estão prontos. Isso aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a expoente 2. O que vai acontecer, ó? Esse 2 é expoente, tanto do 1 como do 2, ok? Então aqui você vai ter 1 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Qual é a lógica aqui, ó? 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1, e 2 elevado a 2 é 4. Você pode colocar o 4, quarto, ou então deixar assim, ó, 2 elevado a 2, sem nenhum problema, tá? Só para ver que a propriedade funciona, né? Então aqui fica 1 sobre 4. Ok? Então vimos potência de um quociente e potência de um produto, onde vale o tal chuveirinho do expoente, né? Ele é expoente de cada fator que aparecer ali bonitinho, certo? Vamos para o exercício, ok? Já é hora, que é para usar as propriedades. Ó. Vamos usar as propriedades que a gente viu, que a gente aprendeu hoje, e vamos reduzir a uma só potência cada item que está aqui. Ó. Aqui, ó. Letra A, 9 elevado a 2 positivo, né? Vezes 9 elevado a 3 positivo. Temos aqui o quê? A gente sabe que vamos ter aqui duas potências de mesma base, ó. 9 positivo se multiplicando, né? Aqui é a multiplicação. Então, o que você vai fazer? Vai repetir a base, que é um 9 positivo, beleza? E isso vai fazer o quê? 2, que é o expoente aqui, ó, mais o 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 9s aparecendo, ou seja, 9 elevado a 5. Então, pode ser mais 9 elevado a 5 ou simplesmente 9 elevado a 5. Tanto faz. Beleza? Aqui, ó, também são multiplicações, percebem? E a base aqui das potências é o menos 7. Menos 7, menos 7, menos 7. E eu falei das potências de propósito. Ó, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Aqui, quando não tem ninguém, ó, aqui o expoente é 3. Aqui o expoente é 5. Isso aqui também é uma potência, gente. O menos 7 é uma potência. Menos 7 elevado ao expoente 1, certo? Só aparecendo uma vez, aí fica o próprio menos 7. Então, menos 7 elevado a 1 é o menos 7. Assim como 3 é 3 elevado a 1. 4 é 4 elevado a 1. Menos 2 é menos 2 elevado a 1. E assim por diante, tá? Então, quando não tem ninguém aqui, você pode imaginar que é um 1zinho aqui no expoente. Então, aqui você tem só multiplicação. Então, repita a base. Ó, a base é igual, menos 7. E o que eu faço com os expoentes? Somo. Então, eu fico 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3 é 4, mais 5, 9. Então, é menos 7 elevado a 9. Ok, gente? Perfeito, né? Esse aqui, ó, que legal. Menos 2 elevado a 0, menos 2 elevado a 6, menos 2 elevado a 4. Só multiplicações. Então, o que eu faço? Você sabe que aqui é 1, né? Menos 2 elevado a 0, mas o que a gente quer aqui é somar o expoente, que é multiplicação, né? Então, ó, 0 mais 6 mais 4. 6 mais 4 é 10, mais 0 fica 10, né? Então, fica menos 12 elevado a 10. Beleza? Aqui, ó, vamos olhar para cá agora. Olha o que está acontecendo. 3 elevado a 9. Olha que lindo. 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 3. É uma divisão de potência de mesma base. Então, repita a base e passa o quê? Subtrai do expoente. 9 menos 3, certo? Isso vai dar 3 elevado a 3. Você poderia pensar assim, ó. Temos 3 elevado a 9, como é uma divisão, né? Como se fosse uma fração. 3 elevado a 9 sobre 3 elevado a 3. Mesma ideia. 3 elevado a 9 menos 3, que é 3 elevado a 3. Certo, gente? Divisão de potências, ó, tanto assim na fração como assim, subtrai do expoente. Ó, 9 menos 3, isso é 3. Ok, gente? Perfeito, né? Vamos agora para o seguinte, ó, mais uma divisão. E agora, cuidado, ó. Repare, divisão de potência de mesma base. A base é 3, então repita a base. Aqui, ó, expoente 9, o que eu tenho que fazer? Subtrair o outro, né? Então, tem que fazer menos o outro expoente. Quem é o outro expoente, gente? Atenção, ó. Aqui o outro expoente é menos 3.
Beleza? Então, o que você faz? 9 menos o segundo expoente. Estou obedecendo rigorosamente o que a gente aprendeu, ó. Subtrair o expoente. Só que aqui é menos 3, então eu não posso me esquecer que eu tenho que levar isso em conta. Então, a minha conta é essa aqui, ó. 9 menos o menos 3. Quanto que vai dar, ó? 3 elevado a quanto? 9 menos o menos 3, isso vai dar? Menos com menos é mais, né? Como se fosse o menos 1 aqui multiplicando o menos 3. Menos 1 vezes menos 3 é 3 positivo. Então aqui fica 9 mais 3. E isso vai dar 3 elevado a 12. Ok, gente? Essa é a resposta. A gente usou aqui a regrinha dos sinais, ó. Tem que lembrar. Letra F. 11 elevado a 7 sobre 11 elevado a 4. O que eu falei ali em cima? Que quando é fração, é a mesma coisa que isso, ó. 11 elevado a 7 dividido por 11 elevado a 4. O que você faz? Repete a base, ó, a base é a mesma, é 11, e subtrai do expoente. Fica 7 menos 4, ok? E 7 menos 4 é quanto? 7 menos 4, isso vai dar 3, né? Então aqui a resposta é 11 elevado ao expoente 3, ok? Simplesmente isso, gente. A letra G aqui, ó, também é uma divisão de potências, mas mais uma vez eu quero chamar a atenção para o que pode acontecer se você ver aqui o valor negativo, ó. Uma divisão de potências de mesma base. Aqui é 8, aqui é 8. Então a resposta vai ser mais 8, ou simplesmente 8, né? Elevado a quê? 7 menos 7, ó. O primeiro expoente é 7, vou subtrair o segundo. Mas o segundo é menos 7, então tem que considerar isso, ó. Menos com menos é mais. Então aqui a resposta vai ser 8 elevado a quê? 7 mais 7. Isso vai dar 8 elevado a 14. Ok, gente? Sempre tenha cuidado com isso quando aparecer um negativo numa situação dessa, ó. Pode ser que você tenha que fazer menos com menos aqui, ó. E aqui vai dar mais. Sempre se atente ao sinal. Beleza? Aqui, ó. O que a gente tem aqui? Vamos lá, ó. Menos 7 sobre 10 é a base. Certo? Mais uma vez é uma divisão. Potência de mesma base. Então o que eu faço? Faço 8 menos 9, certo? Tem que obedecer o que eu aprendi. É o primeiro expoente, que é 8, menos o segundo, que é 9. Então aqui vai dar menos 7 sobre 10, elevado a quê? 8 menos 9. Devo 9, pago 8, devo 1. Essa aqui poderia ser a resposta. O que a gente aprendeu, ó? Temos uma fração elevada ao expoente. Lembra, ó, quando é fração, ele é expoente tanto do numerador como do denominador. Então aqui fica menos 7 elevado a menos 1 sobre o quê? 10 elevado a menos 1. Como é que a gente sai dessa? Ó? Como é que você pode entender isso aqui? Temos aqui um expoente negativo. Como é que foi a regra para expoente negativo? Ó, vamos relembrar aqui de rosinha. Se eu tiver um valorzinho qualquer elevado a expoente negativo, a resposta é 1 sobre esse valorzinho elevado ao expoente positivo, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, é o seguinte. Olha só, como a propriedade é essa aqui, o que a gente pode fazer? Vou chegar um pouquinho para o lado, tá? Para vocês verem melhor. Assim. Então, eu vou ter aqui, aplicando a propriedade, o nosso azinho aqui, ó, a basezinha seria menos 7, certo? Aqui em cima. Então, fica 1 sobre menos 7 elevado ao expoente 1, certo? Estou aplicando o que eu aprendi, ó. 10 elevado a menos 1. Aqui a basezinha seria o 10, né? Então, seria 1 sobre 10 elevado ao tal expoente 1, né? O nosso mzinho aqui seria 1. Então, 10 elevado a 1. Então, aqui ficou assim, ó. Menos 7 elevado a 1 é menos 7. 10 elevado a 1 é 10. Então, a gente pode colocar assim, ó. 1 sobre menos 7 sobre 1 sobre 10. Ficou feinho, por quê? Porque a gente não fez ainda a divisão de frações, ó. Repete a primeira, 1 sobre menos 7, e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda era 1 sobre 10, aqui fica 10 sobre 1. Ok? Então aqui a gente vai ter 10 vezes 1, que é 10,
e menos 7 vezes 1, que é menos 7. Então fica assim ou assim, ó. Você pode colocar assim, menos 10 sobre 7. Pode colocar o menos aqui, ó, na frente da fração, não tem o menor problema, tá? Então aqui fica menos 7 sobre 10, resumidamente e rapidamente. Ok? Menos 10 sobre 7. Tudo bem, gente? Então, quando você tiver o número negativo, é essa jogada. Você pode fazer assim, com calma, certo? Ou então, ó, nós vimos aqui o seguinte. Aqui era menos 7 sobre 10. Beleza? E aqui deu menos 10 sobre 7. Foi o mesmo efeito de inverter a fração, certo? Então você pode fazer, quando for uma fração, ó, azinho sobre bzinho elevado ao expoente negativo, o efeito é o mesmo de inverter a fração. Então você pode fazer isso aqui, ó, elevado ao expoente positivo, certo? Foi o mesmo efeito, ó, aqui ficou 10 sobre 7. Então, nas próximas aulas, né, conforme a gente for avançando, a gente vê isso um pouquinho melhor, certo? Mas a ideia principal é essa, tá, gente? Vamos seguir aqui, ó, pro próximo. Esse aqui. Esse aqui agora é uma expressãozinha numérica, né? Como é que você pode resolver? Temos aqui um colchetes, certo? Bem bonitinho aqui, e outro colchetes. E eles estão se dividindo. Eu vou dividir um pelo outro. Então, vou começar pelo primeiro colchete. Isso aqui é o que, ó? Temos aqui propriedades. 6 elevado a menos 2 vezes potência de potência, ó. 5 vezes 4. Aqui, ó. Potência de potência eu multiplico. 5 vezes 4 é 20. Então, fica assim, ó. Bem bonitinho. Dividido por isso aqui. De novo, ó. No outro colchete tem outra potência de potência. 6 elevado a 2 elevado a 3. O que eu faço? 2 vezes 3. Então, fica 6 elevado a 2 vezes 3, 6. Vezes 6 elevado a 7. Ok? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Agora é esse colchetes dividido por esse. Propriedades, ó, multiplicação de potências de mesma base. Aqui é 6, aqui é 6. O que que você faz? 6 elevado a quê? Menos 2 mais 20. Você pode fazer assim, não precisa se preocupar com esse negativo, não. Se é multiplicação de potências de mesma base, você pode somar os expoentes. Você fica menos 2 mais 20. Aqui vai dar 6 elevado a menos 2 mais 20, ou 20 menos 2, que é 18. Então aqui é 6 elevado a 18. E aqui esse segundo, ó, multiplicação, potência de mesma base. Então fica 6 elevado a 6 mais 7 é 13. Então fica 6 elevado a 13, certo? Então qual é a lógica? Eu tenho que fazer 6 elevado a 18 dividido por 6 elevado a 13. Divisão, notem, divisão de potência de mesma base, 6 de 6. Então aqui eu repito a base e subtraio o expoente, ó, 18 menos 13. Isso vai dar 18 tira 13, isso é 5, né? 6 elevado ao expoente 5. Então tudo isso aqui, ó, vou pegar a cor verde, essa expressão aqui todinha dá 6 elevado ao expoente 5. Ok, gente? Beleza, né? Vamos partir agora para outra continha aqui, ó, que é para usar as propriedades, ó. De novo, mais algumas propriedades. E que está dito aqui, ó. Aplique as propriedades da potenciação que forem adequadas em cada caso. Aqui, ó, qual é a ideia? Temos na base da potência, repare, o expoente é 5 e na base temos nesse produto, ó, menos 7 vezes menos 5. Qual é a propriedade aqui, ó? Chuveirão. Menos 7 elevado a 5 vezes menos 5 elevado a 5. É o que você vai escrever, ó. Simplesmente isso, ó. Não precisa resolver, é só lembrar disso, ok? Está aplicada a propriedade. Vamos agora para cá, ó. 8 dividido por 4 elevado a 3. Aqui você pode falar, professor, muito fácil. Aqui vai dar 8 por 4, isso é 2. 2 elevado a 3. Pronto. Eu posso até resolver isso aqui, ó, dá 8. Beleza? Acertou. Está correto, parabéns. Nota 10. Mas aqui a ideia é que você use as propriedades, ó. Você pode ver aqui o seguinte, ó. O expoente é 3 e aqui eu tenho uma divisão.
Aqui, ó, potência de um quociente. Ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que 8 sobre 4 elevado ao expoente 3. Agora aqui você pode fazer assim, ó. Beleza? Aí fica chuveirão, ó, 8 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3, certo? A resposta vai dar esse 2 aqui que você achou, né? Vai dar 2 elevado a 3, que é 8. Com certeza. Você pode fazer assim, ó. 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, ó. Vou usar a propriedade. 2 elevado a 3 elevado a 3. 4 é 2 elevado a 2. Essa é a ideia nova aqui, né? Você reescrever. Aqui, ó. Potência de potência. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então aqui fica 2 elevado a 9 sobre 2 elevado a 6, né? E aqui, se você dividir, ó, 2 elevado a 9 sobre 2 elevado a 6, repete a base, subtrai expoente, ó, 9 menos 6, isso vai dar 3, que é 8 a resposta. Ok? Então você chega na mesma coisa, mas aqui qual foi a abordagem? Usar as propriedades da potenciação. Ok? Essa é a ideia aqui. Aqui, ó, rapidinho, para quase acabar a aula, ó. Tem aqui elevado a 4 essa multiplicação aqui, ó. São três valores se multiplicando. Então, o chuveirão, ó, é expoente do 6, é expoente do menos 2, é expoente do 4. Então, você faz, ó, 6 elevado a 4, vezes menos 2 elevado a 4, menos 4 elevado a 4. Aqui é suficiente. Eu poderia até desenvolver aqui com vocês melhor, né? Mas para a aula não ficar muito grande, assim já é suficiente para hoje, tá? Você lembrar aqui do tal chuveirão. Aqui, ó, 24 elevado a expoente 3. Aqui, você tem expoente 3 e pode achar esquisito, né? Poxa, eu tenho aqui mais 24 e tenho que usar as propriedades aqui. Como é que eu vou usar isso aqui no 24? Gente, é só lembrar disso aqui, ó. 24 positivo, né? A mesma coisa que 8 positivo vezes 3 positivo, né? Então, ou seja, 8 vezes 3, isso aqui vai estar elevado ao expoente 3. Ah! Agora você vê que apareceu, né? Uma multiplicação elevado ao expoente 3. Então, o expoente é do 8, o expoente é do 3. Ó. Você pode escrever assim: 8 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, certo? E esse 8, a gente fez lá em cima, né? Esse 8 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a 3 elevado ao expoente 3, certo? 8 é 2 ao cubo, então fica 2 ao cubo elevado ao cubo. Vezes o quê? 3 elevado a 3. Agora, ó, potência de potência. O que, que você faz? Multiplica aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Então fica 2 elevado a 9 vezes 3 elevado a 3. Essa aqui é a resposta mais simples. Ok? 2 a nona vezes 3 elevado a 3. Essa terceira aqui, ó, vocês podem tentar simplificar em casa. Vai ser legal. Né? Mas para não ficar grande o vídeo, eu deixo a cargo de vocês, tá? Vamos seguir agora para a última questãozinha de hoje, ó, que usando essa mesma ideia aqui, ó, de você reescrever o valor, né? Como foi aqui com 24, você reescrever o valor com multiplicação, pode ser interessante para chegar a resolver isso aqui, ó. Semelhantemente ao que eu fiz ali, ó. Eu quero que você ache o valor de 21 elevado ao quadrado, certo? Usando o que a gente aprendeu hoje. É o meu desafio para você. Acha quanto é 21 elevado ao quadrado usando o que foi visto hoje aqui. Como é que você pode fazer, ó? Eu tenho que achar quanto vale 21 elevado ao quadrado. Essa é uma grande aplicação que a gente viu hoje, ó. Você pode tanto fazer 21 vezes 21, você vai achar quando você terminar 441, depois de muitas continhas, certo? Pode fazer, mas eu não queria fazer essa conta com vocês hoje aqui. Eu queria mostrar o seguinte, ó. 21 é a mesma coisa que 3 vezes 7. Então você tem 3 vezes 7 elevado a 2, ó. Agora você usa propriedades, ó. Esse 2 é expoente, tanto no 3 número 7. Aí você vai achar 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 7 vezes 7, ó, 7 elevado a 2, 49. Adivinha quanto vai dar 49 vezes 9? Ó, vou fazer com vocês, que é bem interessante. Ó. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 4, 36. Mais 8, adivinha 36 com 8? 44.
441. Então, ó, se você tem experiência, se você tem prática com isso, pode ser bem mais fácil, ó. É bem mais imediato. 3 ao quadrado, 9, 7 ao quadrado, 49. 49 menos 9, 441. Bom, e se finaliza a aula de hoje, gente. Se você gostou, curta, comente e compartilhe, tá? O vídeo chega cada vez mais longe, porque a aula que vem é sobre um tema fundamental, bem importante, relacionado às potências, né? Que são as raízes. Radiciação. Aguardo vocês lá, tá?